Então, a pensão por morte é um benefício que vai atingir quem? Não é o segurado, porque ele já faleceu. É um benefício para a sua família. Então, quem é a pessoa do segurado? Segurado é que ele tem uma relação dúplice com o sistema. Mantém uma relação de custeio e, simultaneamente, uma relação de benefício. Então, segurados são nós, servidores. Porque nós pagamos mensalmente a contribuição, em contrapartida, o sistema oferece alguns benefícios, como aposentadoria, pensão por morte, que é para os dependentes, auxílio reclusão, que é para os dependentes, incapacidade, que nós chamamos hoje de capacidade permanente ou temporária, de repente a pessoa é afastada, entendeu? Todos esses benefícios são oferecidos pelo RPPS. Quem são os dependentes? São as pessoas que, embora não contribuindo para o sistema, a lei elenca como possíveis beneficiários do sistema, fazendo jus em regra à pensão por morte e auxílio reclusão. O vínculo se dá através de um segurado, do RPPS. Então, o dependente ele é vinculado ao segurado. Ele não tem uma relação direta com o regime de previdência. O elo é o segurado. Mas essa pensão por morte, pessoal, nos últimos tempos, tem passado algumas alterações legislativas, com o intuito de melhorar, de evitar fraude, porque todos nós sabemos que é um dos institutos que mais sofre fraude, tanto no regime geral como no regime próprio do Brasil. Então, no regime geral, a lei dos benefícios é a Lei 8.213, de 91. Aí veio a primeira lei que mudou bastante, a pensão por morte foi no ano 2015, foi a Lei 13.135. Depois veio a Lei 13.856. Aí veio a reforma falada, foi do ano passado, a emenda número 103, que mudou, nós vamos ver, drasticamente o cálculo da pensão por morte. Essa reforma do ano passado, se nós formos discutir todos os benefícios de aposentadoria, pensão, a pensão foi o que sofreu uma canetada muito forte, uma canetada negativa. Então, sofreu uma alteração muito forte, foi a pensão por morte. Teve o decreto agora esse ano. Em Mato Grosso, o regime, a lei complementar que rege nossos servidores públicos do Estado é a Lei Complementar 04 de 1990. Que, na realidade, todos os estados copiaram a Lei 8.213 da União. Algumas diferenças só. Mas, então, depois tivemos a Lei Complementar 124 de 2003, que mudou a pensão por morte, a C97 de 2004, e agora, esse ano, foi a emenda constitucional número 92 de 2020, no dia 21 de agosto de 2020. Então, o governo, esse ano, já tinha mudado o custeio para a gente, já tinha aumentado de 11% para 14%, e agora, no dia 21 de agosto, ele aprovou essa emenda, que essa emenda mudou os critérios e a forma de cálculo, pensão por morte e aposentadoria. A maioria dos estados, eles quando enviaram o projeto de lei das reformas da Constituição Federal Estadual, eles já mandaram junto o projeto de lei da Previdência da complementar, já mudando a sistemática das pensão por morte, bem como da aposentadoria, porque nós não somos obrigados a seguir os mesmos parâmetros da emenda constitucional número 103, que foi do ano passado, que foi para os servidores da União, que mudou, e para o regime geral. O regime próprio dos estados e municípios ficaram fora. Existe uma PEC paralela que está tramitando, mas nós estamos fora. Então, essa emenda 103, ela, no ano passado, em novembro, não atingiu os servidores estaduais e nem os servidores municipais. Mas aqui no estado do Mato Grosso, ela foi agora, tivemos a emenda constitucional número 103, que ela fez? Ela remeteu o servidor do Estado, em regra, 95%, todas as regras da emenda constitucional número 103. E logo em seguida diz que tem que enviar uma lei complementar para regulamentar a pensão e aposentadoria. Que é aí que nós, servidores, temos que ficar atentos para a gente, no final, vou colocar alguns exemplos aí, mostrar para vocês algum estado que
colocou o quê? Na lei complementar, regras diferentes da 103, que ficou melhor para os servidores. Então, o que essa emenda 92, que foi agora esse ano do governo estadual, na realidade, pelo Poder Executivo, enviou para a Assembleia Legislativa e foi aprovado, o que ela fez? Na realidade, ela incluiu 5 artigos na Constituição Estadual. O 140A, B, C, D e F. São 5 artigos. Em especial, no tocante à pensão por morte, nós temos lá no parágrafo 2º dizendo o seguinte: lei complementar disciplinará o tempo de contribuição e os demais requisitos da aposentadoria de que tratam o inciso 3º, parágrafo 1º desse artigo, que é a aposentadoria voluntária, que nós não vamos no nosso caso agora, bem como as regras relativas, inciso 2º, às pensão por morte, destinado aos dependentes dos segurados. Então, significa o seguinte: nós vamos ter uma lei complementar que vai regular, disciplinar o quê? A concessão da pensão, como vai ser também os cálculos beneficiários e os cálculos da pensão por morte. Enquanto não sai essa lei complementar, essa emenda diz o seguinte: nós vamos usar as regras da emenda constitucional número 103. São as mesmas regras de quem? Dos servidores da União, que não é nada boa. Mas ele também falou no artigo 140C o seguinte: as pensões por morte, até que seja sancionada a lei complementar, como falei lá atrás, não é isso? Serão regulamentadas na forma prevista no artigo 23 da Emenda Constitucional Federal número 103. Isso que eu falei. Então, ele já fala aqui, olha, enquanto o governo, que podia ter mandado junto essa lei complementar e não mandou, eles estão ganhando tempo, não enviar essa lei complementar para regulamentar a pensão por morte no tocante aos benefícios, o cálculo, vamos usar, então, a emenda constitucional número 103, no artigo 23, que fala sobre pensão por morte. E ele continua falando no parágrafo 2º. Os proventos de pensão por morte serão integrais o valor da totalidade da aposentadoria recebida até o valor de 3 mil. Isso aqui não está na emenda constitucional número 103. Aqui já os deputados fizeram essa emenda dizendo o seguinte: olha, servidor que ganha até 3 mil, não vamos usar os cálculos na emenda constitucional 103. Ele vai ser integral. Tudo bem? Já foi um ganho para os servidores estaduais. Os cálculos de provento da aposentadoria e pensão observados dispostos no artigo 140A, B, C e D, quando for o caso, na forma prevista do artigo 26 da emenda constitucional. Por quê? O que diz esse artigo 26? Uma coisa que mudou bastante foi a forma de cálculo da aposentadoria e da pensão. Como que era antes? Antes dessa emenda 103, como que era feito os cálculos da aposentadoria? A emenda constitucional dos servidores públicos, só para fazer um parênteses aqui, nós tivemos, bem dizer, 5 emendas. Tivemos primeiro, começamos por onde? Para a Constituição Federal 88, que foi a redação original da Constituição Federal. Depois de 8 anos, em 16 de 12 de 98, nós tivemos a primeira emenda constitucional, chamada número 20, que mudou as regras de aposentadoria e pensão. Depois de 5 anos, em dezembro de 2003, nós tivemos uma outra emenda, 41, que mudou de novo as regras. Depois nós tivemos a emenda 47, que fez uma alteração, na realidade, que seu efeito é retroativo a 31 de dezembro de 2003. Depois nós tivemos a emenda 70, que foi só uma adaptação para a questão de aposentadoria por invalidez, que na época chamava por invalidez. Depois nós tivemos, em 2015, a questão da emenda constitucional 88, que aumentou a idade da aposentadoria compulsória, que era de 70, passando para 75. E agora, no ano 2019, nós tivemos uma grande reforma, que foi a emenda constitucional número 103. E uma coisa que mudou muito. Primeiro, na emenda 41, que eles mudaram, que eles começaram a usar essa técnica de média contributiva, a lei, que foi a lei 10.887 de 2004, ela fala o seguinte: o servidor, para fazer a média contributiva, ele pega todos os proventos dele, a contribuição dele, desculpa, de julho de 1994. Por que julho? Porque foi o mês
do plano real. Então, ele pega de julho de 94 até a presente data, que ele está aposentando, ou que ou faleceu o servidor, e ali ele pega 80% das maiores contribuições. Ou seja, 20% das menores ele tira fora do cálculo e faz a média. O que agora a emenda constitucional 103 falou? Não, agora você vai pegar todas as contribuições, 100% das contribuições e faz a média. Então, dá uma diferença, porque você tirava antes 20%, agora não, agora é 100%. Mas o Estado de Mato Grosso, os deputados fizeram uma emenda que eu achei interessante e falaram, olha, nós vamos seguir a emenda constitucional 103, mas esse cálculo nós não vamos seguir, nós vamos continuar aquele cálculo antigo, que é 80% da média. Então, para a gente que é servidor do Estado do Mato Grosso, a média continua sendo igual àquela média anterior da 10.887, que, ou seja, 80%. Mas para quem é servidor da União ou de alguns outros estados que seguiu cabo a rabo a 103, a média é 100%. Outra coisa também, isso aqui só para curiosidade, o que aconteceu? Alguns servidores passavam no concurso e ele era o servidor efetivo do outro órgão. E tem um questionamento da jurisprudência, qual que é o prazo que ele tinha? Porque muita gente, vamos supor, passava, pedia exoneração, falava, agora vou descansar um mês, sair de férias, aí depois vou tomar posse no outro cargo que eu passei no outro concurso. E ele voltava e tomava posse. E ficava aquele espaço de 15 dias, de 20 dias, 30 dias. Nós temos na jurisprudência a seguinte maneira, ele perdeu o vínculo com o Estado. Então, o vínculo novo vai começar a contar com esse nova posse, porque ele ficou 15 dias afastado, ele ficou 20 dias afastado. Entendia naquela época, até agora, antes dessa emenda, que até 3 dias poderia dar continuidade, falando que o vínculo era contínuo. Mas depois de 3 dias não era. Agora não, o prazo é até 30 dias. Por que isso é interessante? Porque tem algumas regras que o servidor tem que ter ingressado serviço público até a emenda número 20, que é 16 de 12 de 98. Outra regra, o servidor tem que ter ingressado até no dia 31 de dezembro de 2003, que é a emenda 41. Então, isso influencia muito a hora que você vai colocar a regra da aposentadoria. Da pensão, não. Então, a pensão, que momento, eu vou falar sobre o requerimento. Qual o momento do requerimento? Quando o servidor falece, vem a família, no caso da FEM tem o MT prévio, no caso do tribunal vai direto no tribunal, no caso do Tribunal de Justiça vai direto no Tribunal de Justiça. A família vai solicitar, os dependentes vai solicitar a pensão. Mudou um pouco agora, ano passado. Que isso aqui é uma coisa que também eu acho que vai para a justiça, vai ser questionado esse prazo aí. Vamos lá, que prazo que é? Quando falece o servidor, a família, os dependentes, tem um prazo para requerer até 90 dias. Então, se ele requerer até 90 dias de data do óbito, ele recebe desde a data do óbito. Certo? Ah, ele faleceu, tem 30 dias, 60 dias, tudo bem. Ele vai receber desde a data do óbito. Quando tem filho menor de 16 anos, esse prazo de 90 dobra, passa para os 180 dias. Então, a família tem 180 dias para requerer, para ganhar desde a data do óbito. Ah, mas a família requereu depois de 4 meses. Não é que ele vai perder a pensão. Ele vai começar a receber a partir da data do requerimento. Aqueles 4 meses para trás, perdeu. A única coisa, questionamento, é referente ao menor, porque o Código Civil diz que o menor, até 16 anos, não corre para ele o prazo de prescrição. Então, aqui estão falando que o menor tem 70 dias. Então, vai ser uma coisa que, com certeza, vai para o Poder Judiciário e eu acho que isso aqui vai ser uma coisa que vai perder. Mas está na lei agora, 180 dias, quando é menor. Quando não é, 90 dias. Do requerimento, quando requerido após o prazo previsto no inciso anterior. Como eu falei, passou aquele prazo, o Estado vai pagar a partir da data do requerimento. E na decisão judicial, no caso de morte presumida. O cara some. Isso hoje é mais difícil, mas naquela época é muito comum. O cara saía para comprar cigarro, nunca mais voltava.
acontecemos agora em Minas Gerais, ano passado, ou foi ano retrasado, que teve aquele acidente lá. Então, muitas pessoas ali não encontravam o corpo. Tem que fazer o quê? Entrar com uma ação de morte presumido, e o juiz tem que dar decisão. Então, imagina só, quantas pessoas que ficaram, a família, sem receber pensão, porque não tinha como ir para o INSS e falar, olha, faleceu. Se ele fosse servidor público, ele estivesse passeando lá, um servidor público lá, também não podia entrar no RPPS, porque não tinha uma certidão de óbito. No limite de certidão de óbito, assim, tem que ter uma decisão judicial. Então, nesse caso, a partir da decisão judicial que a pessoa recebe, a família começa a receber. Outra coisa, ajuizar a ação judicial para reconhecimento de condição dependente, esse poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com os outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. O que é isso? Resumindo, vamos supor que em vida ele teve um filho e não reconheceu. Não reconheceu que era pai dessa criança. Ele vem a falecer. Isso acontece muito quando a pessoa, vamos supor, casou de novo, tal, teve um filho que não reconheceu. O que acontece? Quando ele falece, a mãe fica sabendo que ele faleceu, entra com uma ação de reconhecimento de paternidade. E vamos supor que ele já estava casado e tinha um filho. A esposa dele, a atual esposa dele, a viúva, e o filho vão lá e habilita como dependente, tudo bem? E esse filho que ele não reconheceu tem que esperar antigamente uma decisão judicial, fazer exame de DNA para verificar que era filho. Aí o juiz falava, é filho, altera a certidão de nascimento dele. Só que isso demorava um ano e meio. E os dois dependentes estavam recebendo normalmente. Quando saía a decisão judicial, ele falava, olha, já passaram um ano, esse cara não recebia mais. Porque os dois que receberam falaram, não, esse aqui é alimento, não tem como pagar. Então, o que acontece? Ele começava a receber daí para frente. Hoje, não. Essa foi uma coisa interessante que foi dada pela essa lei 13.846 do ano passado. Ele pode fazer o quê? Ele fala, olha, eu estou com uma ação de reconhecimento de paternidade, porque até aí ele não pode falar que ele é filho. Ele está querendo um reconhecimento. Então, o Estado, na realidade, não são 2 dependentes, são 3 dependentes, que eu também vou habilitar. Então, a minha parte, que teoricamente eu tenho direito, você deposita, fica parado esse dinheiro. Não dá para outros 2. No final da ação, se eu ganhar, você me paga tudo, esse dinheiro corrigido. Se eu perder, se na frente chega na hora, não comprovou que eu sou filho, o que acontece? Essa parte, esse dinheiro corrigido, é dividido para os 2. Isso, então, foi uma coisa que realmente interessante que colocaram nessa lei do ano passado. E eles colocaram uma coisa também. Quando na ação de paternidade, se o advogado for esperto e colocar também no polo passivo, o INSS, no nosso caso, o regime próprio, o MT-Prev lá, vamos supor, o governo do Estado, a nossa Previdência, a Previdência já pode, é que se o ofício falar, olha, não precisa nem ele requerer, o advogado requereu. Ela já pode falar, olha, está tendo uma questão aqui que eu fui chamado para participar dessa ação de paternidade, de reconhecimento de paternidade, então nós já vamos separar a parte, o quinhão desse futuro dependente, aqui não sabemos se é filho ou não é filho, para ficar guardado aqui. No final da ação, a gente paga ou não. Isso que já falamos, então. Mas quem são os dependentes para efeito previdenciário? Muita gente confunde dependência para efeito previdenciário com dependência para imposto de renda. No imposto de renda, que a dependência é 24 anos se estudante universitário. Isso é para efeito de imposto de renda. Para efeito de previdência, cada ente tem a sua lei própria. Por quê? Antes dessa reforma 103, a parte de cálculo da pensão estava na Constituição Federal. Então, os estados e municípios não podiam alterar a forma de cálculo. Estava previsto ali, na Constituição Federal. Mas os benefícios e os beneficiários dependentes
cada ente tem autonomia para disciplinar no seu poder. Então, você vai ver que no regime geral é 21 anos. Se você pegar regime próprio de vários estados, é 21 anos. Alguns, poucos, já tem alguns 24 anos. Mato Grosso, desde a época do Maggi, passou para 18 anos. Agora que, como nós vamos usar a emenda 103, eu entendo que nós passamos também agora para 21 anos. Nós estamos questionando, está até questionando sobre o MT Prévio esse dia com alguns assessores, como tem só apenas 10 dias que saiu essa lei, nós estamos um pouco na dúvida, mas eu entendo que a maioria também entendeu que passou de 18 para 21 anos. Até que vai ter agora a lei complementar que vai regulamentar isso. O Estado pode regulamentar agora e falar, olha, aqui em Mato Grosso nós vamos continuar a ser 18 anos. Tranquilo. Então, quem são os dependentes? No regime geral, pessoal, e alguns regime próprio, eles separaram em classe. Como assim? Primeira, segunda e terceira. Na 04, não tem essa separação. Como nós começamos a usar agora a lei federal, que é a emenda constitucional 103, e a emenda constitucional 103 também usa como base a lei 8.213, que é do custeio do regime geral, então nós vamos usar a mesma coisa agora, nós vamos usar essa lei agora, que é dividido primeira, segunda e terceira classe. Quem faz parte da primeira? Cônjuge, ou esposa, ou companheiro, cônjuge separado ou divorciado, união estável, que é companheiro ou companheira, união estável simultânea, concubinato adulterio. O primeiro caso que não temos que discutir, que é só o esposo, esposa, aquela que está casado legalmente, tem uma certidão de casamento, ponto. Então, ela já se habilita primeiro. Mas se o segurado for separado ou divorciado, nós temos 3 situações. Primeiro, aquele servidor que é divorciado e paga a famosa PA, pensão alimentícia. Então, se ele paga, já desconta em folha de pagamento, tem uma sentença, não há o que discutir. Essa pessoa vai habilitar também como dependente para a pensão. Nós temos aqui no estado de Mato Grosso que ela habilitava, no máximo ela podia receber o valor que ela recebia de pensão. Como assim? Vamos supor, um servidor ganha 10 mil reais, paga 20% só a ex-esposa, ele paga 2 mil reais. Ele não casou de novo, os filhos estão todos maiores, ele falece. Não tem nenhum filho, não tem nenhuma esposa atual. Ela vai habilita sozinha como ex-esposa, porque ele paga a pensão alimentícia. O Estado ia pagar para ela apenas 2 mil reais. Continuar pagando o que ele recebia. No regime geral, não. E agora nós estamos na mesma regra do regime geral da 103. O que vai acontecer? Ela vai habilitar e vai entrar no rateio como os outros, tudo bem? Agora, a nossa lei complementar nova pode vir e falar, não, o Estado do Mato Grosso vai voltar a pagar no máximo que ela recebia, no máximo. Pagamento de alimentos temporários. Esse mesmo servidor que estava pagando 2 mil, na sentença o juiz deu lá, olha, você vai pagar 20% durante 10 anos. A partir de 10 anos, cessa a pensão. Porque ele casou, era nova, aí, ó, o tempo que ela fazia uma universidade e arrumar um emprego, porque pensão, com essas novas decisões de 10 anos para cá, não é profissão. Então, ele vai pagar uma pensão para você, 2 mil reais durante 10 anos. Pagou 6 anos, essa esposa, ex-esposa, desculpa, veio a falecer. Como a decisão do juiz era mais 4 anos que faltava, o Estado vai pagar para ela apenas mais 4 anos. Acabou o tempo, encerrou. Agora tem uma questão, vamos supor, nesses 4 anos, ela sofre um acidente e fica inválida. A lei não trata sobre isso. É uma questão que tem que ir para o Poder Judiciário. Eu entendo que, nesses 4 anos que ela estava recebendo, se ela sofrer um acidente e ficar inválida, ela tem grande chance dessa pensão temporária tornar uma pensão vitalícia por invalidez dela. Mas a lei não fala sobre isso. Súmula 336 do STJ. Que súmula é essa? Vamos supor que esse mesmo cidadão, segurado, servidor do Estado do Mato Grosso, separou lá atrás, e na separação, a mulher dele estava bem, tinha emprego, tinha tudo, ela abriu mão da pensão. Eu não quero o seu dinheiro, eu não quero nada. Tudo bem, ele não paga a pensão. Lá na frente, depois de 10, 5, 8 anos, ela perde o emprego,
fica numa situação difícil e ela pode pedir pensão. Porque essa súmula diz que pensão é irrenunciável. Então, a qualquer momento, ela pode pedir a pensão. Então, se ele falece e ela conseguir provar que ela tinha uma dependência econômica, mesmo que você não estava pagando, que ela não tem condição mais de sustentar, ela tem grande chance de ganhar uma pensão de acordo com essa súmula 336. Outro caso, união estável companheiro. Essa teve uma mudança agora. O que é união estável? É uma convivência duradoura, pública e contínua, com o objetivo de construir família, ainda não sob o mesmo teto. Então, união estável, pessoal, muita gente confunde, os dois, o marido e a mulher, ou pode ser do mesmo sexo, não importa, tem que ser desimpedido de casar. Então, união estável é o seguinte, os dois amanhã falam, vamos casar? Vamos. Os dois é solteiro, ou um é solteiro, outro é viúvo, ou um é solteiro e outro é divorciado, ou os dois são divorciados, então não tem nenhum impedimento legal. Isso é união estável. Certo? Então, união estável, agora ele tem que comprovar. Essa reforma 103 diz o seguinte, que quando a pessoa, nós vamos ver lá na frente, só adiantando, tem que comprovar no mínimo 2 anos da união estável. 2 anos. Para ela ganhar um tempo maior. Se ela tiver, vamos supor, ou união estável ou também casada. Faleceu, nós vamos ver na frente. Ele estava 1 ano casado, ela não vai receber a vida toda, não. Ela vai receber apenas por 4 meses. Nós vamos ver depois detalhadamente. Então, união estável é isso. Por que acontece também? Hoje nem tanto, mas acontece muito o quê? A pessoa era separada de fato, ele foi casado há 20 anos atrás. Ele separou da mulher só de fato, mas nunca foi divorciar nem separar judicialmente. E construiu outra família. Essa família tem outro filho, vive lá 10, 5, 20 anos. Aí ele falece. O que acontece? A primeira esposa, que é a ex-esposa, certo? Vai onde que eles casaram, na certidão lá no cartório, e fala, me dá uma certidão de casamento atualizada. Ela pega uma certidão atualizada. Existe alguma averbação? Não, não existe nada, porque ele é casado. Ela pega a certidão, vai no regime lá, no regime próprio, no regime geral, não importa, e olha, certidão de óbito dele, eu sou esposa dele, está aqui. E ela habilita, porque o regime não sabe. Ela está com uma certidão de casamento, uma certidão de óbito, ela é a primeira a habilitar. A segunda mulher que estava convivendo com ela vai lá e fala, olha, meu esposo faleceu, quero que você é casada? Não, vivia em união estável. Então, minha senhora, só tem que comprovar. Então, era 3 provas, agora passaram para 2 provas. Então, ela tem que ter provas para comprovar. Uma prova tem que ser entre os 24 meses, os últimos 24 meses do óbito, e a outra prova pode ser maior. Então, a pessoa que vive, muita gente tem maior dificuldade para comprovar, a gente acha fácil, não é fácil, que vive em união estável. Como você comprova? Um exemplo, lá tem uma relação de documentos, 10, 12 documentos, mas um exemplo, conta de luz, nome do ex-esposo, conta de água na conta dela, no nome dela. Então, eles comprovam que vivia na mesma casa. Não é obrigado, mas é um tipo de prova. Ele, dependente da Unimed, é outro tipo de prova. Dependente de cartão de crédito. Imposto de renda, ele declarava ela como dependente. Faz um cartão lá do Comper, põe ela como dependente. Então, quem vive união estável já tem que ficar pensando, pessoal, em criar prova. Não é que você vai pensando que você vai morrer. Não é isso, mas tem que pensar que no seu falecimento, você tem que deixar provas para ela facilitar a vida dela. Porque hoje, tanto nossa lei como nessa reforma 103, não pode mais ser prova somente testemunhal. Olha, vou levar meus vizinhos, que eles moravam juntos há 10 anos, tal. Só prova testemunhal não vale mais. Então, a pessoa já tem que pensar nisso aí. Põe a conta de água no nome de um, conta de luz no nome do outro. De repente, tem conta conjunta no banco. Cartão de crédito não aconselho muito, mas dá um cartão do Comper, que não tem limite baixo, entendeu? Então, vai construindo provas para qualquer momento você já pode fazer essa prova. Faz, de repente, uma declaração, vai no cartório, reconhece que você vive em união estável. Outro, tomar cuidado também, pessoal, é quando a pessoa vive em união estável e resolve casar. Por quê?
O que acontece? Hoje, a lei da pensão fala que você tem que estar 2 anos casado ou união estável. Ele viveu lá 15 anos de união estável. Teve um casamento comunitário e falou, meu amor, vamos casar? Vamos. Vamos lá em casa hoje. 15 anos estão vivendo juntos. Casaram hoje. 3 meses depois ele falece. 4 meses, 5 meses, 1 ano. Ela vai fazer o quê? Não, agora eu sou casada, não tenho nenhuma preocupação, né? Pega a certidão de casamento, vai no regime próprio e leva lá. O regime, no regime geral, o regime próprio, nesse caso, qualquer um é a mesma regra. Ele vai olhar, olha aqui, ó, a senhora casou, está casado com ele 1 ano. A senhora vai ter direito a receber a pensão só por 4 meses. A mulher, como assim? É por 4 meses. A lei diz aqui, minha senhora, quem está casado menos de 2 anos tem que receber só por 4 meses. Não, mas estou com ele já há 17 anos. Meu filho está com 13 anos de idade, não sei o quê. Então, o que acontece? Ela vai ter que provar isso, vai ter que estar com uma ação judicial para provar. Então, certo, quem vai converter união estável em casamento, tem um tipo de processo que você entra com o advogado que você coloca dizendo que está convertendo uma união estável de 15 anos agora em casamento. E isso fica verbado na certidão de casamento lá. É uma conversão, desde 15 anos que estão em união estável e agora casaram. Porque aí você prova, não, nós convivemos 15 anos em união estável, agora nós temos 1 ano de casamento. Mas a nossa união estável e casamento tem 16 anos. Aí não tem o que discutir. União estável simultânea. Isso aqui é com essas novas modalidades de família, esse mosaico de família que nós temos tendo nas últimas décadas, né? Podemos dizer assim, onde hoje já temos a união homoafetiva, já está no Brasil. O primeiro foi para a Previdência em 2013, a primeira decisão que deu, concedendo pensão por morte. Nós temos aí tal do poliamor, é onde são 2, 3, 4, 5, 6, 3 a mais pessoas relacionam entre si. Nós temos o caso que o pessoal usa muito na jurisprudência do homicicatra lá no Rio de Janeiro, que tinha 4 mulheres. Então ele faleceu, deixou pensão para quem? Só para uma? Mas como que nós vamos escolher essa uma? Você tem relacionamento com 4. Então hoje a ideia é divisão da pensão. Então, esse aqui foi um caso concreto onde que o cara era solteiro, união estável, diferente. Ele não era casado, ele era solteiro e tinha ao mesmo tempo, ele ficava, vamos supor, segunda a sexta em Cuiabá trabalhando, tinha uma família, e sábado ele ia para Santo Antônio, lá ele tinha outra família. Ficava sábado, domingo lá, segunda-feira vinha para Cuiabá. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro. Então, quando ele faleceu, entraram. Uma entrou primeiro, falando que tem uma união estável, comprovou com os documentos, a outra entrou também e comprovou. E aconteceu o quê? Que o juiz teve que dividir. Ano retrasado, teve um caso concreto no tribunal, onde o cara faleceu e 3, ao mesmo tempo, entraram na justiça. Ela entraram em comum, contrataram só um advogado, entraram as 3 dizendo que as 3 viviam união estável, o tribunal teve que ratear entre as 3, porque o juiz decidiu, comprovou que ele vivia em união estável com as 3 mulheres. Decidiu. Essa questão é só na justiça, mas isso é comum. Nós temos também agora com combinato adulterino. Isso é uma reviravolta, temos o Supremo Tribunal Federal em revisão do tema 526 do STF. Já votaram 5 ministros, 4 a favor e 1 contra. O que é isso? É dar pensão para amante. O entendimento antes é que a amante não tinha direito à pensão. Ela podia participar até do bem, se ela criou juntos os bens. Então, a questão pensão alimentícia não tinha direito. Então, o cara casado, tinha família e tudo, mas tinha uma amante, o termo amante que ele usa mesmo lá na decisão dele mesmo. Essa amante entrou com pensão alimentícia e não conseguiu. Agora, esse caso está sendo julgado com o STF, está 5 votos, 5 já votaram ministro, 4 votaram a favor, que a amante também tem direito à pensão. Esse foi um caso que aconteceu no Nordeste, caso concreto, que ela comprovou que ele era casado, tudo bem, mas tem um relacionamento conjugal com outra mulher ao mesmo tempo. E o que aconteceu? Ela entrou pedindo pensão. Primeiro grau negou, dizendo que não, ele era casado e com ela era amante. A decisão negou. Foi para o segundo grau lá no
se não me engano, no estado do estado do Paraíba, se não me engano, perdeu no segundo grau, foi para o STF. No STF, agora tá 5 já votaram, 4 dão direito para ela. Então, essa vai ser uma decisão. Se continuar, são 11. Se ganhar, as amantes agora vão ter direito também à pensão por morte. Separação de fato, aquilo que eu falei, está separado de fato só, tem que demonstrar dependência econômica. União homoafetiva, já falei que tem direito, que tem uma súmula vinculante 4.267, tem uma instrução normativa até do INSS, número 77, 2015. Filhos. Como eu falei lá atrás, não podemos confundir filho, dependência do imposto de renda, com dependência da Previdência. Nosso 04, se você pegar 04, filho até 18 anos. Então, nós entendemos que até 21 de agosto, se aconteceu o óbito no dia 19 de agosto de 2020, se ele deixou um filho até 18 anos, ele vai receber. Se o óbito aconteceu no dia 23 de agosto de 2020, quer dizer, depois dessa emenda constitucional número 93, ele passa para 21 anos. Por quê? O Supremo já decidiu que a lei que rege é da data do óbito. Então, aquele que era 18, vamos supor, faleceu no dia 10 de agosto, que lá falava 18 anos, ele não pode falar, olha, agora é 21, eu quero passar para 21. Não, porque naquele momento que ele faleceu, a lei é 18. Mesma coisa se for ao contrário. Se era 21, passou para 18. Nós tivemos isso em 2004, várias decisões onde que o Estado, quando chegou no 18, o Estado cortou. Aí a pessoa requereu e falou, não, quando o segurado faleceu, a regra era 21 anos. Vocês mudaram isso lá na frente, então eu tenho direito a 21 anos. E assim, primeiro, segundo, terceiro grau, é unânime já hoje em dia. O que rege é a data do óbito na questão por morte. Filhos estão 21 anos, não emancipados. Também tem decisões que esse não emancipado está na lei, mas tem várias decisões na jurisprudência que diz que tem direito, mas na lei fala que o menor não é emancipado, não pode ser emancipado. Vamos supor, se emancipa o menor para abrir uma empresa, com 17 anos. Pela lei, ele não tem direito à pensão por morte. Mas nós temos várias decisões que dá direito. Ser inválido é vitalício até enquanto durar a invalidez. E agora estamos com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave também dá direito. Não tem questão de idade. É questão vitalícia enquanto durar a enfermidade. Que parado aos filhos? Tem enteado, lógico, enteado que tem dependência econômica. Então, aquele enteado que a pessoa mora na casa, ele sustenta, não precisa nem morar, de repente estuda fora, mas ele que banca o estudo. Então, tem que ter uma dependência econômica com o segurado. O menor que tem a tutela, tutelado, que nós chamamos, e o que tirou agora, vamos ver na frente, é o menor sob guarda. Filho socioafetivo. O que é filho socioafetivo? É aquele filho que nós chamamos aqui, na maioria dos lugares, nós chamamos filho de criação. Então, a Constituição Federal mudou esse conceito de família. Porque antes a família, o nosso Código Civil, que é 1916, antes de 2001, o que ele privilegiava era o quê? Era a questão de sangue. Então, o sangue era o fator principal para você determinar um filho. Tanto é que nós utilizávamos antigamente aquela nomenclatura de filho bastardo, que era fora do casamento, ou filho ilegítimos. Era uma questão que, para falar o quê? Que esse filho não nasceu da relação do casamento. Mas nós temos o quê? O filho socioafetivo. É aquela que, vamos supor, o cara aqui em Mato Grosso é muito, trazia um filho do peão da fazenda com 10, com 5, com 8 anos, já era registrado no de pai e mãe. Ele começava a criar para brincar com seu filho, como filho. Ele apresentava a sociedade como filho, ele estudava no mesmo colégio de seu filho, ele dava roupa, pagava escola, tudo mais. E só que você, como ele já veio para cá com pai e mãe, ele continua com pai e mãe. E você vai, ou você pode fazer isso em vida, você pode no cartório falar, olha, esse aqui é meu filho sócio-afetivo. Então, não precisa comprovar nada na justiça. Você vai e já coloca o seu nome. Tira o nome do pai original dele? Não, nem o nome da mãe.
Ele pode ter dois pais e duas mães, ou só um pai, outro pai, entendeu? Isso que é filho sócio-afetivo. O que decide é relação de afetividade. Isso é tendência hoje no novo Código Civil. Mesmo que ele não fez isso em vida, ele criou como filho, mas não fez isso em vida. Ele falece, essa criança, ou nós falamos, pode fazer o quê? Ele pode entrar na justiça e comprovar que ele era um filho sócio-afetivo. Depois da comprovação, ele pode requerer o quê? Pensão por morte desse pai lá, que era o pai sócio-afetivo dele. Menor sobre guarda é uma questão muito que tirou essa emenda, por quê? Nossa Lei 04 tirou faz tempo, mas é uma questão que muito usava como fraude. Como assim? O cara ia lá, tinha alto salário, já os filhos maiores, era viúvo, ou de repente tinha só a esposa, falou, não, vou perder minha pensão e tal. Ele fazia o quê? Pegava a guarda de uma criança, de repente pegava a guarda de neto, só para continuar a perpetuar a pensão. E isso tiraram porque foi usado muito com fraude. Mas tem casos que é concreto mesmo, que é real, onde o cara pega, o menor está sob guarda, mas ele sustenta mesmo, mora na casa dele. Então, o que diz? O Estatuto de Criança e Adolescente fala que menor sob guarda tem direito, vários direitos, sucessão, inclusive previdenciário. Mas os regimentos começaram a tirar. O STJ, no decisão do repetitivo 732, 2017, diz o seguinte, não, menor sob guarda tem direito sim à pensão por morte. Chegou agora em 2019, no artigo 103, o que aconteceu? O filho, vou tirá-lo de novo agora. Então, de novo, sai menor sob guarda da relação de dependente. Isso vai para a justiça para decidir na frente se vai ter direito. Eu acho que vai voltar sim a ter direito menor sob guarda. Mas é uma questão só para saber que vai ser uma questão do Poder Judiciário que vai decidir. Dependendo de segunda classe, então. Primeira nós vimos quem era, agora tem de segunda. Quem são de segunda? São os pais. Isso tem que tomar muito cuidado, porque a lei diz o seguinte, quando tem da primeira, você exclui da segunda e da terceira. Quando tem da segunda, depende, não tem nenhum da primeira, tem só da segunda, você exclui da terceira. Vamos ver quem é da terceira. Mas o que acontece? Na prática, tem várias decisões ao contrário. Então, supor, aqui, quem que é da segunda? Pais, neto, na jurisprudência, vou falar depois o que é, não na lei não tem, existe na jurisprudência, mas tem que comprovar a dependência econômica. Então, o que acontece? A pessoa é solteiro, não tem filho, não precisa morar com os pais, mora sozinho, mas ele ajuda os pais dele, ele paga o Unimed, paga a casa. Então, o que acontece? Tem pessoas que vai, saca o dinheiro todo mês e leva para o pai dele, o pai está aqui, ó, o senhor paga o Unimed, paga aluguel. Isso é ruim. Por que é ruim? Quando ele falecer, porque pela natureza ele acha que o pai vai falecer na frente dele, né? Mas, algumas vezes ele falece na frente, né? Primeiramente que os pais. Aí os pais, coitado, vai ter dificuldade de comprovar a dependência econômica, porque não tem nada que comprova isso. Então, o que acontece? Então, quem tem, no caso, que tenha pais que ele sustenta, faz uma declaração, vai no cartório, fala que o pai dele tem dependência econômica. Se ele paga, manda o dinheiro, transfere o dinheiro todo mês para o pai, para comprovar, que os pais vão ter como comprovar que todo mês ele mandava o dinheiro. Se ele paga o Unimed, de preferência, põe como seu dependente na Unimed. Você declara com imposto de renda mais uma prova. Agora, existe alguma interessante, algumas leis complementares que estava vendo em alguns municípios, que eles falam o seguinte, principalmente no estado de São Paulo, que eu estava dando uma estudada esse dia, eu achei interessante no Estatuto do Servidor lá. Se o servidor for lá no regime e falar, olha, meu pai é meu dependente econômico, mesmo ele sendo casado e tendo filho, no seu falecimento, o pai vai também ratear na pensão. Entendendo? Porque, em regra, se ele é casado, o pai está aqui no segundo, em regra, o pai não vai ter direito à pensão.
Por quê? Vamos supor, então, ele é casado, tem um filho, mas ele paga Unimed, ele paga uma questão do aluguel, mercado. Não precisa de dependência total, pessoal. Isso não precisa de dependência total. O pai dele pode ter uma pensão, pode ganhar um salário mínimo, 2 salários mínimos, mas não dá, ele comprova que ele ganha 2 salários mínimos, R$ 2.000. Mas a Unimed dele é 1.100 e ele paga mais 1.000 de aluguel. É fácil comprovar, parei. Só aluguel Unimed não dá para ele viver. Então, nesse caso, eu achei interessante. Depois nós vamos ver na frente, nós vamos ter que fazer essa lei complementar, quando no final nós vamos discutir sobre isso. Isso é uma coisa, uma ideia interessante. Se o servidor quiser colocar o pai, a mãe, os pais como dependente, ele tem essa opção. Olha, vai ser meus pais são dependentes. Na justiça tem alguns casos concretos, como assim? O cara era casado, mas a esposa dele tinha um bom salário, ele um bom salário. E ele ajudava os pais dele. Ele faleceu, a esposa habilitou como pensionista, tudo bem? O pai foi habilitar, o sistema falou, não, tem da primeira classe que é a esposa, então o senhor está fora, que o senhor é da segunda. Mas ele entrou na justiça e conseguiu comprovar que o filho bancava mensalmente, sei o quê, e o juiz entendeu que, mesmo a lei dizendo que quando tem da primeira exclui da segunda, mas por questão de justiça social, da dignidade da pessoa humana, o pai tinha direito a ratear com a viúva e dividiu a pensão em dois. Neto, isso aqui é uma decisão interessante que deu no regime geral, não foi no regime próprio. Essa criança, ele ficou órfão novo e foi criado pelo avô. E ele passou no concurso, lá na frente ele morava com o avô dele e tal, solteiro, ele falece. O avô dele pediu pensão, o regime próprio falou, não tem direito, porque aqui não tem a palavra avô aqui como dependente, tem pais. Os pais dele já faleceram, o senhor não tem direito. Ele recorreu na justiça e o juiz determinou que essa relação que ele tinha não era de avô e neto, e sim de pai e filho. Então, por isso que tinha direito. Então, essa questão também na jurisprudência ou na justiça para você conseguir comprovar. E os pais, como eu falei, o neto, todos necessitam comprovar a dependência econômica. Então, quem vive nessa situação, é bom deixar documentos, maneiras de comprovar facilmente a dependência econômica, para não dar muito trabalho depois. E a terceira é o irmão que tiver menos de 21 anos ou deficiente, que depende do irmão, que ele pode também receber. Se é a terceira, se não tiver ninguém na primeira, nem na segunda. Tudo bem? Isso que é mais difícil caso acontecer do irmão. Muito pouco, muito raro. Então, o que é dependência econômica? O decreto agora do ano 10.410 diz lá o que é dependência econômica. Para comprovação do vínculo da dependência econômica, conforme o caso, deverão ser apresentados no mínimo 2 documentos, como eu falei lá atrás, antigamente era 3, passou para 2. Observado o disposto do parágrafo 6º e o parágrafo 8º do artigo 16, e poderão ser aceitos, dentre outros. Caso o dependente só possui um dos documentos, porque precisa de 2, né? Só um, que se refere o parágrafo 3º produzido em período não superior a 24 meses, anterior à data do óbito, que eu falei aquele prazo de 24 meses, ou de recolhimento da prisão, a comprovação de vínculo de dependência econômica para esse período poderá ser suprida por justificação administrativa, processado nas formas do artigo 142. O que significa justificação administrativa? É que ele aceita o quê? Tem um documento, o segundo pode ser prova testemunhal. Você pode levar uma pessoa e falar, olha, eu conheço 1, 2, 3 testemunhas que eles viviam em união estável há mais de 2 anos, ou que ele pagava para os pais. Então, aceita também a prova testemunhal. Não pode ser somente prova testemunhal. Aqui tem uma prova material e mais uma prova testemunhal. Aí aceita. A dependência econômica, como eu falei, pode ser parcial, devendo, entanto, representar um auxílio substancial, permanente e necessário, cuja falta acarretaria desequilíbrio dos meios de subsistência do dependente. Como eu falei, o filho que bancava o pai em parte. Ele comprovou, vamos supor, ele ganhava R$ 3.000, Unimed 1.500, o aluguel 1.500, aí ele tinha gasto com empregado, tinha gasto com remédio, tinha gasto com mercado, supermercado, panificador. Então,
Ele comprovou, olha, eu ganho 3 mil. Não tem como eu viver com 3 mil, porque só o meu Unimed e meu aluguel dá 3 mil reais. Então, esse extra aqui, quem bancava era meu filho. Então, ele tem um poder, o filho tem uma dependência, esse pai tem uma dependência parcial do filho. Então, ele também tem direito à pensão. Mas como que ficou agora o cálculo da pensão por morte? Para nós, servidor do Estado do Mato Grosso, com a emenda 92, de 20 de agosto de 2020. Até nessa emenda, a nossa regra era outra. A partir dessa emenda, nós usamos a mesma regra que foi a emenda constitucional número 103 de 2019. Então, nós, servidores do Estado do Mato Grosso, a partir de agora, nós usamos a mesma regra da 103 do ano passado. Até que o governo encaminhe para a Assembleia uma lei complementar que vai regulamentar a questão de pensão por morte e aposentadoria. Nessa regulamentação, ele pode colocar quesitos diferentes da 103. Nós vamos ver depois. Então, como que é hoje, então? Quem faleceu, o servidor público do Estado do Mato Grosso, que faleceu no dia 22 de agosto para frente, ele vai usar essa regra. Ah, mas ele entrou lá... Não. A data, a regra, como falei lá atrás, que rege é a data do óbito. Se ele faleceu a partir do dia 22 de agosto, a regra é essa. Como que ficou, então, agora a regra? Eles pegaram na emenda 103, pessoal, uma lei lá de 1960, Lopes. Lá nessa Lopes, que ele usava essa história aqui de cota familiar e cota por dependente. Usou isso até 1985, por aí acabou isso. Nós nunca mais usamos isso. Então, eles pegaram aquela lei lá atrás e fizeram essa história aqui agora. Como que é feito o cálculo? Nós temos duas cotas agora. Cota familiar e cota dependente. O que é cota familiar? Se o servidor for aposentado, 50% do valor dos proventos que ele ganha de aposentadoria. Tudo bem? Aposentado, 50% é a cota familiar. Mas se ele tiver na atividade, aí você tem que fazer o cálculo, faz de conta que ele fosse aposentado por incapacidade permanente. Como assim, então? Então, o servidor está trabalhando e falece. O cálculo que ele vai fazer lá para a aposentadoria, essa cota familiar, se ele faleceu na atividade, vai ser igualzinho se ele tivesse naquele dia aposentado por incapacidade. É um outro tipo de cálculo. Mas se ele deixou dependente, inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor vai ser 100%. Então, se deixou, de repente, uma esposa inválida, um filho inválido, ou com deficiência intelectual ou mental, não é 50%. A cota passa para 100%. Tudo bem? E a cota dependente? 10% por cada dependente. Até, no máximo, 5 dependentes. Dependente não é filhos. É tudo. É filho, ex-esposa, esposa. Isso que é dependente. Então, o servidor pagava pensão alimentícia, casou de novo e tinha 2 filhos. Ele deixou quantos dependentes? 4. Ele deixou a ex-esposa, que vai habilitar como dependente, a atual esposa, que é dependente, e 2 filhos, se tiver menos de 21 anos, é dependente. Aí ele deixou 2 filhos, os 2 são maiores, tem 25 e o outro tem 30. Então, para efeito de pensão, não é? É diferente para efeito de sucessão. Sucessão é outras coisas. Aí os 4 entram. Para efeito de pensão, é até 21 anos, que era antes até 18. Então, como que fica? Um só, ou um cônjuge com um filho, de repente ele já era viúvo, veio falecer, deixou um filho só. Então, é 50% da cota familiar mais 10% do dependente. Então, ele vai ficar com 60%. Do que ele ganha? Não, nós vamos ver lá na frente. Não é do que ele ganha. Ele vai ficar com uma cota de 60%. Depois vamos ver de onde que é. Se deixou 2, deixou uma esposa e um filho, vamos supor, 70%. Ou uma esposa e uma ex-esposa, 70%. Se ele deixou 3, 80, 4, 90, 5 ou mais. Ah, se ele deixou 10 filhos, pessoal, todos filhos menores de 18 anos, 21 anos.
Ah, vai ganhar só 5? Não, não é que vai ganhar só 5. Vai ser 100% rateado entre os 10. Mas não vai ser 150%. Todos os 10 vão ganhar, rateado entre eles. Mas a cota vai ser de 100%. Mas como que é feito esse cálculo da pensão por morte? Como eu falei no começo da minha fala, lá, o legislador pegou a caneta muito pesado para esse benefício pensão por morte. E nós, principalmente o servidor do Estado, naquele momento não era atingido, mas o servidor da União deixaram isso passar meio despercebido, eu não sei, que não acompanhei essa tramitação, que eu não estava aqui, mas aprovou como estava na proposta do governo. Então ficou muito severa o valor, nós vamos ver depois detalhadamente agora, vamos passar do cálculo. Então, como que é o cálculo da pensão por morte para o servidor ativo? Como eu falei, se ele é ativo, se você faz o cálculo no dia do falecimento dele, é igual o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, certo? De acordo com o parágrafo 2º do artigo 6º da Emenda Constitucional 92, é 2% para cada ano que exceder, aqui não dá para ver aqui para mim ver, mas é 60% do valor, mais 2% para cada ano que excedeu. Se for homem, 20 anos, e se for mulher, 15 anos. Como assim, Marcos? Servidor falecendo, vamos ver uns exemplos aqui na frente. Ele tinha 15 anos. Homem, beleza, é inferior a 20. Ele vai ter só 60%. Então, vamos ver de quê. Aí ele tinha 22 anos. Então ele passou 2 anos, não é isso? Então ele tem 60. A cada ano ele ganha 2, então ele vai ter 4. Então ele vai ter 64% da média. Então, vamos ver detalhadamente. Era uma mulher, tinha 20 anos. Então ela passou 5, tem 10. Então ela tem 60 mais 10, 70. Tudo bem? Mas se ele for um acidente de trabalho, doença profissional, aí já tira esse 100%. Não importa o tempo. Vamos supor que ele está a trabalho, é um auditor do tribunal, é um próprio servidor da SEMA, foi uma fiscalização, nem Deus deixar acontecer o acidente e ele venha a falecer. Esquece essa porcentagem. Ele vai ganhar integral? Não, não vai ganhar integral, mas ele vai ganhar 100% da média. Nós vamos ver depois. Não é integral, pessoal, é da média. Mas ele também trouxe, isso aqui não foi com a emenda 103, isso aqui na realidade foi com a lei na União e no regime geral, servidor da União. Quem é o servidor da União? E o regime geral, que é o INSS, nós chamamos erroneamente, que é o INSS autarquia, mas chamamos de INSS, isso aqui foi mudado em 2015, que colocou prazo de duração para a pensão para as esposas. Filho não tem esse prazo, pessoal. Filho é até a idade de 21 anos. Nosso é até 18. Para a gente agora, servidor do Estado de Mato Grosso, a partir de 20 de agosto, automaticamente nós vamos usar essa regra também do prazo de duração para a pensão da viúva. Então, como eu falei lá atrás, o segurado tem que ter, no mínimo, 18 contribuições mensais. Ele precisa ter 18 contribuições mensais para o regime próprio? Não. De repente, ele fez um concurso e começou a trabalhar 1 ano. Mas ele trabalhou lá 5 anos num banco Bradesco da vida. Ele vem a falecer, então ele vai ver quantos meses que ele tem contribuição. Olha, ele tinha 5 anos e mais 1 ano aqui. Então ele tem 6 anos de contribuição, 72 meses. Então, beleza, é superior a 18 contribuições mensais. Então, essa contribuição mensais não é para o regime, é contribuição que ele tem da vida toda. E a união estável, o casamento, não tenha. Se não tiver 2 anos, como eu falei atrás, a viúva vai receber só por 4 meses. Salvo se for acidente. Não é, aqui já é diferente, não fala a palavra acidente de trabalho. Se for acidente, porque o acidente é uma causa não esperada da morte. Então, se o cara foi acidentou a trabalho ou não, esquece essa regra aqui. Nós vamos usar essa regra aqui de baixo. Então, ele pode ter começado a trabalhar, ele tem 18 anos, primeiro emprego dele, fez concurso, passou com 22 anos. Começou a trabalhar 1 ano de efetivo, concursado.
E ele casou com 19 anos. Tinha lá 1 ano e 8 meses de casado. Se ele falecer por morte natural, a esposa dele vai receber só por 4 meses. Por 2 motivos. Primeiro, que ele tinha menos de 18 meses de contribuição, e segundo, que ele tinha menos de 2 anos. Vamos supor que ele tinha 4 anos de casado, casou com 18 anos e começou a trabalhar com 21 anos, a família dele sustentava ele. Tudo bem, ele tinha mais de 2 anos, mas tem 18 de contribuição? Não, ele tinha só 12, então ela também vai receber só por 4 meses. Mas ele estava em viagem, aconteceu um acidente e ele faleceu. Aí já é diferente. Esquece essa regra de 18 meses ou 2 anos de casamento. Vamos aqui por baixo. Mas, além disso, então, se ele tem lá mais 2 anos, mais 18 de contribuição, agora o que leva em conta, que isso aqui foi muito, já é 2015, mas para a gente agora, quem faleceu, servidor do Estado, a partir de agosto, o que vai levar em conta é a idade agora da viúva. Como assim? Faleceu, tem mais 2 anos, mais 18 meses de contribuição, tudo bem. A idade da viúva. Eu tenho 21 anos, ou eu tenho 20, ou eu tenho 19. Tudo bem. Então, você tem 21 anos para baixo, você vai receber a pensão só por 3 anos. A viúva, pessoal, o filho esquece. Vamos supor que ele era casado, a esposa tinha 20 anos de idade e ele tem um filho de 1 ano. A esposa dele vai receber por 3 anos. E o filho vai receber por 20, porque ele tinha 1 ano até fazer 21. Entendeu? Então, são separados. O filho não utiliza isso aqui, é só para a viúva. Se ela tiver 22 a 27, ela recebe por 6 anos. 28 a 32 por 9. 33 a 38 por 12. 39 a 43 por 15. E a partir dos 44 anos, que é pensão 44 anos ou mais, que nós chamamos de pensão vitalícia, que ela recebe a vida inteira. Vai receber a vida inteira? Não. Lógico, vai receber a vida inteira se ela não casar de novo, ou não tiver uma união estável de novo. Agora, isso que eles vão mudar, porque na 04 era assim. Como estamos usando agora, a partir de agosto, a emenda constitucional 103, lá no regime geral, pode casar de novo. E ela continua recebendo a pensão do primeiro casamento. Faleceu o segundo, aí ela vai escolher qual que é maior. Aí ela não pode ficar com os dois, não. Ela pode escolher ou do primeiro ou do segundo, qual for maior. Agora vamos ver como que vai ser a lei complementar nossa da pensão. Porque antes, na 04, dizia o seguinte: constituir um novo casamento ou união estável, cessa a pensão. Mas no regime geral não tem, como nós estamos agora, por enquanto, na regra do regime geral, eu entendo também, essa é uma coisa que nós questionamos, que também não vai ter. Aí foi uma ponto de interrogação que nós estamos discutindo ainda, mas até agora nós estamos voto maioritário que não extingue mais, mesmo tendo uma lei anterior, 04, que extinguia. Extingue o benefício de pensão por morte, um novo casamento ou união estável. É possível acumulação de pensão por morte, com aposentadoria, não dá para ver aqui no outro lado, do previdência social, contudo, somente será assegurado integrar o benefício mais vantajoso e de uma parte do outro benefício com a seguinte faixa. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Isso também não existia no regime nem geral, nem no próprio. E agora nós começamos a usar, então, aqui a 04. O que é isso? Ele é casado, a esposa dele é aposentada e ele é aposentado. Os dois são aposentados. Tudo bem? Se o servidor do Estado do Mato Grosso faleceu após 21 de agosto, dia 22 de agosto, ele vai lá no MTPrev, ela vai lá para habilitar. O MTPrev vai perguntar para ela assim: olha, a senhora é aposentada? Ela fala: sou. Tudo bem. Quanto a senhora ganha na aposentadoria? Eu ganho 5 mil. Agora eu vou ver a pensão do seu marido. A pensão do seu esposo, ex-esposo, é 10 mil. A senhora vai escolher qual que vai ganhar integral. Então, no caso, vai escolher do esposo. Mas a sua pensão, que é de 5 mil, só não vai ganhar mais integral. Mas a minha pensão é INSS, não tem nada a ver. Tem tudo a ver agora. Vamos fazer um cálculo, nós vamos informar o INSS que a senhora está recebendo 10 mil do seu ex-marido aqui, isso vai mudar a sua pensão. Então, agora mudou a regra, a acumulação, nós vamos ver depois.
acumulação de pensão e de aposentadoria. Agora, vamos supor, ela está trabalhando na atividade, falece o esposo, ela vai ganhar uma pensão. Ela vai ganhar normal a pensão e o salário dela normal, porque ela está trabalhando. Agora, se ela for aposentada, acúmulo já é diferente. Ela pode escolher o maior e o outro vai ter um cálculo. Como assim, então? Como é esse cálculo? Como eu falei, vamos supor, ela ganhava, o marido dela deixou uma pensão de 10 mil para ela, vamos ver como que é o cálculo, mas vai ser 10 mil e ela ganhava 5. Dos 10 mil, ela falou, não, então eu quero receber integral do meu esposo. Tudo bem. Mas dos 5 mil dela, não vai receber mais 5. Como que vai ser? Ela vai receber 60% até um salário mínimo, 40% de 2 até 3, 20% de 3 até 4 e 10% acima do quarto salário mínimo. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Faz de conta que ela ganhava 4.500. Primeiro, o salário mínimo é isento. Então, 1.045. Na segunda faixa, que é mais 1.045, ela vai ganhar 60%, então 627. Na terceira faixa, 40% dá 418. Na quarta faixa dá 20 e o que sobrou vai dar 10, que é R$320 que sobrou. Então, dos 4.500 que ela ganhava de aposentadoria, ela vai ganhar apenas 2.331. Então, ela continua ganhando os 10 mil do esposo, mas o dela vai mudar. Vai ser por 2.331. Tudo bem? Olha só como mudou bastante. Agora, o que é uma coisa que eu andei uma pesquisada e achei interessante? Olha só. Nós aqui em Mato Grosso, demorou um pouco para o governo mandar essa reforma da Previdência. Primeiro ele mandou no começo do ano a reforma do custeio, que nós vamos ver depois, não nessa live, mas na outra, que passou de 11 para 14. Aí ele mandou depois essa emenda constitucional para mudar a Constituição Federal, a estadual, desculpa, mas não mandou a lei complementar, nem para regulamentar a pensão, nem a aposentadoria. Então, aqui, como nós estamos fazendo essa live para os sintemas, o que eu acho? Aí eu também me coloco nessa mesma situação. Nós, servidores, não estamos participando ativamente do processo de reforma da Previdência. Essa reforma, eu via que alguns servidores ficavam lá lutando, batalhando, mas era muito pequeno. Eu acho que, na minha opinião, tem que engajar todo o sindicato, participar mais, porque depois está aprovado, não adianta. Olha um exemplo aqui que eu coloquei aqui, que foi feito ano passado, logo depois da emenda, do Estado do Ceará. Eles pegaram como base a lei complementar, a reforma da Previdência 103, mas eles mudaram algumas coisas. Como assim? No caso da pensão, olha o que eles colocaram lá. Para cada dependente, nós vimos que é 10% nosso, que é do Estado, nós estamos usando a lei federal. Lá, não. Para cada dependente, é 20%. Então, 50% da cota. Deixou uma esposa só? 70%. Deixou uma esposa? 90%. Aqui em Mato Grosso, quanto vai ser? 70%. Então, eles passaram de 10% para 20%. Então, é uma coisa interessante, que nós temos que já pensar nisso. Olha mais coisa interessante que eles fizeram aqui no Ceará. O cálculo da pensão, né, que nós falamos lá, mediante dentro da cota, tal, o que ele fez? Nós falamos que se o homem tiver 20 anos, o que passar dos 20 anos é 2%. Mulher é 15%. O que passar de 15 é 2% por cada ano. Lá não existe essa história de 15, de 20. O que eles fazem lá? É 60%. Por cada ano é 1%. Como assim, então? Vamos supor que o cara tem 19 anos. Aqui em Mato Grosso ele vai levar só 60%, porque tem menos de 20. Lá no Ceará, não. A média dele vai ser 79%, porque ele vai aumentar 1% a cada ano. Ele tem 19 anos, ele aumentou 19%. Então, olha só, 19% a mais. Da média, é muita coisa. Se o cara, vamos supor, tivesse 25 anos, uma mulher. Aqui em Mato Grosso, como está agora, ela ia ganhar 60%,
mais 20%, porque passou 10 anos de 15, porque é mulher. 10 anos por 2 dá 20, então ela vai levar 80%. Lá no Ceará, ela vai levar quantos? 25 a mais, então dá 60 mais 20 dá 80%, 85%. Então, uma ideia interessante que, para a gente pensar na época de fazer a reforma, o Estado, o governador com certeza não vai mandar uma proposta dessa, mas tem que fazer um trabalho do sindicato, dos servidores, na Assembleia para ter uma emenda de algum deputado para mudar essa parte também. A outra parte interessante, em Minas Gerais. Minas Gerais acabou de fazer agora, essa lei aqui é nova, pessoal. 5 de setembro de 2020. Agora, tem nem 15 dias. Olha o que eu achei interessante que eles fizeram aqui, que eu não tinha visto ainda nenhuma lei. O que eu acho interessante até uma proposta? Os sindicatos reunir, contratar lá o tem especializado lá em previdência e fazer um estudo de todos os estados e municípios onde tem as coisas boas. As coisas ruins nós não queremos, coisas boas. Para mostrar, para sensibilizar os deputados e o próprio governador que outros estados também estão mudando, porque essa lei, essa emenda constitucional 103, ela é muito ruim para o servidor. Então nós temos que comprovar isso, como aqui. O que fizeram lá em Minas Gerais agora, esse mês? Seja menor de 21 anos, porque de repente o governo do estado vai colocar 18 aqui no nosso, como era antigamente, como era antes. Doença rara nos termos do regulamento. Então, aqui nós temos doenças graves, deficiência intelectual mental. Eles colocaram essa história de doença rara, coisa muito interessante. Eles vão criar um regulamento para dizer quais são as doenças raras. Então, também um filho que tem uma doença rara vai ganhar vitalício. Interessante. Outra coisa que eu achei um pouco alto, mas podemos melhorar um pouco, olha só isso aqui, o F. Seja menor de 29 anos, membro de família monoparental e tenha o segurado como a única fonte de renda. O que significa isso? Vamos supor, o que é família monoparental? Tem só um. Ou, vamos supor, é órfão de pai ou de mãe. Como significa isso, então? Vamos supor, ele tem só a mãe. Se a mãe, o pai já faleceu, monoparental. Se a mãe falecer e ele tiver, vamos supor, 22 anos, ninguém fica com a pensão mais. Porque já não tem pai, ele tem 22 anos, não tem nenhum filho menor, acabou a pensão. O que fala aqui? Nesse caso, se ele tiver até 29 anos e a única fonte, ela ganha só o salário dela, ele continua ganhando. Eu acho que 29 é muito, mas acho que devia colocar aqui, de repente, 24, 26. Mas é uma ideia interessante que eu achei que não vi em lugar nenhum, para te falar a verdade. Essa questão do membro de família monoparental, uma coisa que tem que estudar. E essas doenças raras também. Então, essas sugestões aqui, que tem que fazer um estudo mais aprofundado. Eu vi outros que têm lá 24 anos, foi estudante universitário, copiaram do imposto de renda, mas é válido. Porque como que era que antes dessa reforma? É 18 anos. Pensa bem, tem um filho, o cara não casou de novo e tem um filho, com 19 anos, está na universidade, acabou de entrar na universidade. Esse pai falece, esse filho está rodado, porque não vai receber pensão, porque tem 19 anos. O pai também já era viúvo, não vai passar, não tem independente. Quer dizer, acabou. Se não deixou um patrimônio alto, esse filho com certeza não vai nem continuar a estudar. Depende do curso, não vai nem continuar a estudar, ele vai ter que parar de estudar porque não tem condição mais de se manter. Então, acho que algumas coisas nós temos que tentar agora unir as forças para, quando for elaborar esse projeto de lei complementar que o governo vai mandar, regulamentando a questão de pensão por morte, os beneficiários e o cálculo, e pensão por, no nosso caso, a aposentadoria também, que ele vai mudar, que nós podemos fazer critérios de idade diferenciada. Vamos ver depois questão do pedágio, que o governo colocou 100%, vários estados colocando 50%. Então, acho que nós temos que unir o grupo, os sindicatos, para pressionar os deputados. Aqui, só para a gente já encerrar, vou colocar alguns exemplos aqui, só para ficar mais concreto que nós vimos aqui, para ficar mais fácil o entendimento.
Então, vamos lá. Só para a gente encerrar nesses exemplos, vai ficar bem mais fácil. Servidor aposentado. Então, o servidor que era aposentado e faleceu a partir de 21 de agosto de 2020. Como vai ser o cálculo da pensão? Olha só, pessoal. Ele ganhava 10.106 como aposentado, proventos dele. Ele deixou 12 dependentes. Como que era antes da emenda 92? Até o teto do regime geral, que hoje é 6.101, era 100% o valor da pensão. Então, se esse servidor ganhasse 6 mil reais, a pensão seria 6 mil reais rateado para os dependentes. Ele ganha 10.106, acima do teto. O valor até o teto é 100%. Então, 6.101 é 100%. Quanto que excedeu o teto? 4 mil reais. Do valor do 4 mil reais, ganha 70%, que dá 2.800. Quanto que vai ser a pensão, pessoal? 6.100 mais 2.800, que é 8.900. Essa pensão vai ser dividida entre os dependentes. Outra coisa que eu falei rapidamente, só para entender melhor. Como que era antes? 2 dependentes era, tá bom. Ele deixou a esposa e um filho com 17 anos. Nossa, é 18. Cada um vai dividir 8.901 por 2. O filho fez 19 anos. Ele para de receber, mas a parte dele vai para a mãe. Então, a pensão continua sendo 8.909. Assim que era até a emenda constitucional número 92 do Estado do Mato Grosso, que copiou a 103 da União. Agora não vai ser mais assim, não. Como que vai ser, então, a pensão nesse caso aqui? Nós falamos que tem a questão primeiro, que é 50% a cota familiar, mais 10% por cada dependente. Como ele tem 12 dependentes, vai ser 70%. Como ele já é aposentado, eu pego 70% do valor que ele recebe de proventos. Quanto que ele vai ganhar? Vai ser R$ 7.070. Olha a diferença. Antes, quem faleceu, vamos supor, no mesmo caso, se ele tivesse falecido no dia 19 de agosto desse ano, a pensão para os dependentes dele seria 8.900. Se ele faleceu no dia 23 de agosto, vamos supor, já cai para 7.070. Diferença de R$ 1.900. Tudo bem? Vamos ver outro caso aqui. Esse servidor inativo. Esse aqui é o servidor ativo. Isso aqui é outra coisa. Olha como caiu muito, vai cair muito a pensão por morte. O servidor ativo, ele recebia 10 mil reais. Ele era um homem, recebia 10 mil reais, tinha 19 anos de tempo de contribuição. Ele fez 19 anos. Não importa se o tempo dele era regime geral, regime próprio ou só regime próprio, mas ele tinha 19 anos de contribuição. Primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é média contributiva dele. O que é média que eu falei? Pega desde 94 a contribuição dele e pega 80% para nós aqui do Mato Grosso. O que aconteceu com a gente aqui no Mato Grosso, pessoal? Na SEMA, no tribunal, na polícia, todos os lugares. Os planos de cargo e salário melhorou, foi a partir de 2012, 2013, 2014 para frente. Fizeram novos PCCS novos, que tiveram alguns incrementos reais, algumas categorias até 100%. Significa o quê? De 94, vamos supor que você teve um PCCS, eu não sei da SEMA quantos que foi, nossa, foi 2012, até 2014, 2015, 2011, você contribuiu muito baixo. Quando chegou em 2012, aumentou. Então, você está contribuindo aqui 10 anos, vamos supor, 20 anos agora, 94 até 2014, 10 anos você contribuiu baixo, e 2014 até 2020, 6 anos você contribuiu um valor mais alto. Eu te garanto, todo servidor do Estado do Mato Grosso que vai fazer a média, ele vai perder, em regra, 30% para frente. Aqui, servidor, eu coloquei só como exemplo que a média dele deu 8 mil reais. Calma, a pensão vai ser 8 mil reais? Não. A média deu 8 mil. Primeiro passo de encontrar a média, tudo bem? Encontrei a média, 8 mil. A morte do servidor tem relação com o trabalho? Não. Morte natural, tudo bem. Quantos dependentes que habilitou? 2. Tá bom. Primeiro passo tem que fazer. Como ele estava em atividade, eu vou ter que fazer um cálculo, faz de conta que ele estava aposentando por incapacidade permanente. Certo?
Como que é o cálculo da incapacidade permanente que eu falei? É 60% da média. Quanto que é a média dele? R$ 8.000. 60% de R$ 8.000 dá 4.800. Agora eu faço aquela pergunta, segunda pergunta. Ele tem mais de 20 anos? Não. Então, é esse valor. Porque é homem. Se fosse mulher, ela tem mais de 15 anos? Tem. Você aumenta a cada ano 2%. Aqui que eu falei que nós temos que a proposta de lei complementar seria interessante tirar esse negócio de 15, de 20. Põe 1% para cada ano. Ponto. Já melhoraria um pouco. Uma coisa seria isso aqui, para a gente mudar. Segunda coisa, como que é a pensão? Vai ser 4.800? Não, pessoal. Agora eu tenho que ver a cota familiar e mais os dependentes. Quantos dependentes que habilitou? 2. Então, 50 mais 20 dá 70. Então, a pensão dele vai ser 70% do 4.800. Aqui é outra coisa, nós podemos pensar em aumentar. Vamos ver se 10% para cada dependente, porque não colocamos 20, como nós vimos lá no estado, se não me engano, no Ceará. Porque, nesse caso aqui, em vez de 70%, seria 90%. Já se aproximaria um pouco mais desse valor aqui de 4.800. Mas, nesse caso, como é a lei federal, como está hoje aqui no estado do Mato Grosso, no nosso estatuto, vai ser 4.800, que é 80%, 60%, desculpa, do 8.000, e vai ser 70% de 4.800. Então, para quanto vai ser a pensão? 3.360. Olha só, ele ganhava 10.000, que eu tenho certeza que um cara que ganha 10.000 hoje, você pode buscar no seu recurso humano aí, fazer uma média, nunca vai dar 8.000, vai dar mais baixo, vai dar uns 7.000, depende dos 6.500, depende quando você foi o seu PCCS. O PCCS mais antigo, a média um pouquinho melhor. Então, pessoal, outra coisa, quem entrou depois de 2001 no serviço público, em cargo efetivo, ele sabe que ele não vai aposentar por integralidade. E muita gente entrou depois de 2001, sabe que vai aposentar pela média e pega cargo em comissão. E esse cargo em comissão, pessoal, não é obrigado a descontar a previdência. O que ele faz? Primeira coisa, ele fala, não vou descontar a previdência sobre esse cargo em comissão, porque eu não vai incorporar mais, porque não incorpora mais, que é aquele artigo 220 da Lei Complementar 04, que dizia que há 10 anos, em cargo ininterrupto, né? Um cargo intercalado, 10 anos de cargo intercalado, ou 5 anos interruptos, você incorporava na sua remuneração. Isso já não pode mais, ele se transformou em subsídio e tudo mais. Agora, até a emenda constitucional no 103 barrou definitivamente essa incorporação. Mesmo você não podendo, você pode falar o seguinte, olha, SEMA, eu ganho subsídio de 10.000 e estou ganhando um cargo de 2.000. Eu quero contribuir sobre os 2.000. Por que isso é interessante, essa contribuição? Porque você melhora a sua média, pessoal. Sua média aumenta. Com certeza vai, de repente, se aposentar, você aposentar pela média, sua média vai ser maior. Lógico, você nunca pode esquecer o seguinte, que você nunca pode, se sua média for maior que sua última remuneração, você vai levar a última remuneração. Mas é difícil acontecer isso. Por que acontece também, pessoal? Quem não vai aposentar pela integralidade? Ele está lá, na hora de aposentar, sai um PCCS novo. Ele ganhava 10.000, passou para 13. No outro mês ele recebe 13.000. Mas quando for puxar a média, vai ser 7, 6.500. Então, o que eu falo? Ele não vai aposentar com os 13, não. Ele vai aposentar com 7, 7.500. Então, acontece, quem tem cargo de comissão e sabe que vai aposentar pela média, pede para descontar a previdência sobre esse cargo em comissão, para melhorar a sua média. Nesse caso aqui, então, uma pensão que ele ganhava 10.000, uma média de 8.000, que eu já coloquei alto, a pensão vai ser quanto, pessoal? 3.360. Olha como abaixou muito. Ele tinha 2 dependentes, dependente A e dependente B. Cada um vai receber 1.680. O A veio a óbito. Antigamente, o dinheiro vinha tudo para o B. O B começava a receber 3.360. Agora não. Não passa mais a cota do A para o B. Vai ter que fazer um novo cálculo. Que novo cálculo? Aqui não era 70, porque era 2.
dependente era, como ficou só um, vai ser 60% de 4.800. Então, ela começa a receber apenas o valor 60% de 4.800. Dá 2, não dá para me ver aqui embaixo nas fotos aqui, dá 2.200 e pouco. Então, pessoal, olha só como era o servidor aposentado nesse caso concreto. Renda dele 10.000. Pensão antes era... Só diminuir aqui para mim. Desculpa aqui. Não dá para me ver aqui, mas tudo bem. Pensão antes da emenda, se ele fosse falecer esse ano da emenda, antes de 20 de agosto, os dependentes ficariam com uma pensão de 8.901 e agora ficou com o valor, que não dá para me ver aqui, de 7.000 e pouco. Servidor ativo, 10.101 que ele recebia, vamos supor. Antes, pelaquela média que eu encontrei de 8.900, como não tinha média, ele ficava com uma pensão, a família ficava com uma pensão de 8.901 e agora ficou 3.000 e pouquinho. Olha como, ou você faz um seguro muito bem, um seguro alto, porque a pensão vai ficar muito baixa mesmo. Mas se tiver o filho dependente com deficiência, pessoal, todo mundo continua sendo a média 100%. Então, se o servidor aposentado, 10.000, você tem um filho deficiente, é o esposo, um dependente deficiente, a pensão continua sendo 10.000, não sofre nada. Mas se morrer esse deficiente, aí vai ter que recalcular. Enquanto tiver o deficiente, é 100%. Ah, faleceu o deficiente. Aí tudo bem. Quanto que ficou? Ah, ficou uma esposa, então. Então, é 50% a cota, uma esposa é 10%, vai ser 60% dos 10.000. Ela vai ganhar 6.000. Não vai ganhar mais 10.000 que eles ganhavam antes, 5 cada. Tudo bem? Mas quando tiver um deficiente, é 100% do valor, se for aposentado. E se for ativo? Ele ganha 100%, como nós falamos, da média. Faz a média, encontrou a média, não faz aquele 60%, 2% mais 20%, se for homem, se for mulher, 15%. Não. É 100% da média. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, então era isso que eu tinha para... Acho que foi meio... O tema é meio longo, mas acho que deu para entender um pouco aí. Desculpa a demora. Eu quero convidar os senhores também, que eu também resolvi criar esse mundo digital que nós temos hoje. Eu criei também um Instagram para a gente comunicar, principalmente com os servidores públicos, eu começar a colocar matéria, nota sobre a Previdência. Chama prev.fácil. Está no Instagram, espero que o senhor comece a seguir. Eu vou começar, pode perguntar algumas questões ali. Eu começar a postar algumas coisas interessantes, principalmente para a gente, servidor público. Meu e-mail aqui está aqui no final. Eu acho que eu tirei aqui, que é marcoqueiroz.mt@yahoo.com.br. Alguma dúvida, pode mandar. Na medida do possível, eu respondo. Então, Carlos Augusto, tá? Espero que o pessoal tenha entendido. Tem hora eu falar um pouco meio rápido, mas ao grosso, a ideia, acho que deu para captar a mensagem. Espero que quem ficou até o final tenha tido proveito sobre essa matéria interessante que é a pensão por morte. Palavra com você. Eu tenho a agradecer aí, Marco Aurélio, a sua palestra. Isso eu acho que nós vamos precisar realmente no sindicato. A gente não sabia que era um assunto tão importante, né? Porque a gente parece que é imortal, né? Então a gente é um assunto que não nos atrai muito, né? Mas eu acho que a gente tem que se preocupar, né? A gente tem família, tem filho, tem dependentes. Então, trouxe aí uma luz sobre esse tema, né? E a gente não sabia que com essa reforma a gente realmente, além de perder, né? Eu falo assim muitas vezes um ente querido, aqueles que a gente deixa, né? Que são os dependentes, não estarão cobertos
principalmente agora, após essa reforma, né? Imagina uma pessoa que ganha R$ 10.000, tem uma família, perde o pai, e esses filhos vão receber aí 3.000, 3.000 e poucos reais, né? É muito desolador, mas eu acho que a gente tem condição ainda, já que vai ter a regulamentação desse tema, né? A gente ir discutindo, formar aí uma trincheira para a gente ver se a gente modifica alguns critérios, alguns percentuais, né? Para a gente melhorar isso. Convido o pessoal aí no dia 28, Marco Aurélio volta à tona, né? Aí ele vai falar sobre a Previdência. Talvez esse tema seja um pouquinho mais açucarado, né? Porque falar de morte não é realmente um assunto muito agradável, né? Mais uma vez, Marco Aurélio, obrigado. Obrigado aí aos colegas que nos prestigiaram nessa noite. E eu tenho certeza que eles hoje saem com uma nova concepção sobre a Previdência, principalmente a Previdência por morte, e que há necessidade de realmente a gente fazer alguma coisa em termos de mobilização, de trabalho, de convencimento. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Boa noite. Se alguém quiser falar alguma coisa... Fazer alguma pergunta aí, então... Posso fazer pergunta, Carlos? Sim. Elaine Corsini. Opa, parabéns. Pode sim. Na verdade, a pergunta não é especificamente sobre a pensão, mas se o Marcos puder responder, é uma dúvida. Marcos, eu já tenho todos os critérios para me aposentar, mas estou nativa e foi deferido meu abono permanência. Eu tenho 25 anos, tenho 55 anos de idade, tenho todos aqueles critérios anteriores, né, que somavam 85 anos. Eu entendi, lendo o que foi proposto pela Assembleia e depois publicado, que eu me aposento no regime anterior. Esse meu raciocínio está correto? Está correto. Vamos lá, como funciona? Vamos fugir um pouco do tema, mas vamos adiantar um pouco do próximo live que vai ser sobre a aposentadoria. Espero que você assista, né? Porque senão você vai perder um participante, né? Mas vamos lá. Okay. O que acontece? Desde a emenda número 20, foi a primeira emenda da reforma, que foi em 16/12/98, já naquele ano, proporcionalmente, foi o ano que teve o maior número de aposentadoria no Brasil, de regime próprio. Porque todo mundo estava com receio de chegar, mudar, e quem estava trabalhando ia ter que fazer os novos critérios, entrar nas novas regras. E desde aquela época tem o artigo 3º da emenda número 20, que é o direito adquirido, que ele veio em quê? Em conforme também o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que ato jurídico perfeito, direito adquirido, não é isso? Tem que ser respeitado. Então, essa emenda também, que agora que foi a nossa, que foi a emenda número 92, do dia 20 de agosto, também respeitou o direito adquirido. Então, você está o quê? A única questão é o abono permanência. Por que o abono permanência? O abono permanência até agora, antes da emenda número 103, ela estava na Constituição Federal. Não era poderá, era um direito do servidor que ele tinha preenchido os requisitos, recebeu abono permanência, aquele valor que ele pagava da Previdência, ele recebia do outro lado, por isso que não era isenção, porque não era isenção. Na verdade, o dinheiro vai para a Previdência, você recebe de volta. Agora, com a emenda número 103, que nossa regra agora, 92, está seguindo, cabe ao ente falar, olha, eu, de repente, não quero mais pagar abono permanência para o meu servidor estar no Mato Grosso. E de uma hora para outra pode cortar. Não tem direito adquirido ao abono permanência. Por enquanto, está pagando. Então, você, quando for aposentar, você tem que, agora, lógico, você tem que aposentar pela regra, não sei qual regra que você ganhou abono.
Porque tem muita gente que ganhou abono pelo artigo 2º da emenda 41. Esse artigo, que era 53 anos homem, 48 anos mulher, um pedágio de 20%, 20 anos de serviço público, 10 de carreira e 5 no cargo. Só que era bom só para o abono, porque o cálculo da remuneração era muito ruim. Porque como que era? Era a média contributiva de 80%, e para cada ano que faltasse para você chegar aos 60, você diminuía 5% do seu salário. Como assim? Se você estivesse com 55 anos e fosse aposentar por essa regra, faltava quantos anos para o homem? 60, faltava 5. 5 vezes 5, 25%. Então, você fazia a média e ia descontar mais 25% do valor. Então, os proventos era péssimo. Só quem estava a fim de sair mesmo. Mas para o abono era bom. Mas não, quem ganha abono não vincula aquela regra. De repente, você ganhou abono e começou a trabalhar. E lá na frente, você adquiriu os direitos para aposentar por outra regra melhor, vamos supor, artigo 6º. Pelo que você falou, você utilizou, foi a emenda 47, aquela regra que era famosa, 85 e 95. O que é esse 85 e 95? Era 30 anos da mulher, mais 55 anos de idade, dava 85. Então, a cada ano que você passasse o 35, você diminuía um da idade. Então, isso que a soma tem que dar 85. Eu acho que você foi por essa aí. Essa era a melhor regra que tinha, porque dá direito à integralidade e à paridade. Isso, essa regra. Isso. Só que outra coisa interessante, que eu vou falar depois, mas vamos adiantar aqui. Isso tiraram da emenda 103. Mas teve Estado que já colocou na lei complementar, que ele pode regulamentar, da aposentadoria, ele colocou essa regra aí mais benéfica. Porque agora você vai ver os pontos, nossa, era parado, era 85, 95. Isso foi desde 2001. Agora o ponto é dinâmico. A cada ano aumenta um ano. Então, de 85 já foi para 86 do ano passado, 2020 foi para 87, 88, está subindo, entendendo? E tem estado que já falou, não, vamos subir a cada 2 anos, sobe um ponto. Então, isso é muito interessante a gente pensar na nossa questão da aposentadoria. Você tem direito adquirido, pode ficar despreocupado. Beleza, obrigada. Mais alguém? Mais alguém? Então, Marco Aurélio, eu acho que encerramos por hoje, né? Mais uma vez, nossos agradecimentos e boa noite a todos. Eu que agradeço. Obrigado, Marco. Eu que agradeço. Mas a ideia é plantar essa sementinha e nós temos que ficar esperto, atento e participar da reforma que vai vir agora. Porque essa semana já foi aprovado a Previdência Complementar do Servidor do Estado do Mato Grosso. O governador deve sancionar nesses dias. Então, quem entrar daqui para frente em um concurso público vai aposentar só até o teto. Quem entrou antes vai ter opção de querer aderir a essa Previdência Complementar ou não. Então, é outra coisa que já foi aprovado dia 1º de setembro, se não me engano, agora. Estão esperando sancionar, como é lei complementar, o governador tem que sancionar. Já vai ser outra mudança que nós vamos ter. Então, eu acho que nós temos que participar. O momento agora é unir as forças, participar muito dessa questão, desse questionamento da lei complementar, tanto para a pensão como para a aposentadoria. Nós temos condição de melhorar um pouquinho mais, porque ela foi muito pesada com essa emenda 103 de 2019.